Eles 6 vão compartilhar conosco hoje. Vamos ter uma partilha de experiências, uma troca de experiências, de ideias sobre a língua portuguesa e as suas atividades e o seu trabalho com esta língua que hoje celebramos. Pedia, por favor, o Dr. Rainer já está aqui, que era para ele. O Dr. Rainer é o coordenador de ensino de português na Venezuela. E se ele está aqui já, pedia para dar as boas-vindas, dar umas palavrinhas, por favor. Não sei se já está. Não. Ainda não? Já estou. Já está, ok. Já entraste? Sim. Ok, está bem. Ok. Pedia, por favor, só para dar umas palavrinhas, para aqui de boas-vindas. Obrigado, Digna. Bom dia a todos. Olha, não, tenho aqui um problema com o computador, que não posso conectar aqui com o computador, que tem uma câmara. No telemóvel tem um problema técnico também. Bom, era para para dar as boas-vindas a todas as pessoas que desejaram unir-se a nós e participar connosco nesta celebração por segunda vez consecutiva do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e dar os meus parabéns à doutora Digna Tovar, da Universidade Central, chefe do Departamento de Língua Portuguesa, e ao doutor Henrique de Sá também por estas iniciativas tão extraordinárias que dão a conhecer o trabalho que todos estamos a desenvolver na Venezuela em prol da língua portuguesa. E dar agradecer a participação das pessoas que de tão longe uniram-se a nós nesta celebração e nesta mesa redonda. Bom, passo agora a palavra à Dina. ¿A su casa? Sí. Ok, pedia, por favor, para desligarem os microfones, para evitar barulhos e ruídos desnecessários e incômodos. Obrigado. Bem, então nós hoje, Dia da Língua Portuguesa, pedimos aos nossos convidados para partilhar muito brevemente o que é que pedimos. Pedíamos que eles fizessem, a primeira coisa é fazer uma apresentação pessoal, falar sobre eles, depois contar como é que foi o seu primeiro encontro com a língua portuguesa, como é que foi o seu encontro com a língua portuguesa, o seu primeiro contacto com a língua portuguesa, porquê, quando é que decidiram, olha, eu vou estudar português e eu vou trabalhar com o português a nível profissional, e atualmente que atividades é que eles desenvolvem com a língua portuguesa. Eu vou passar a palavra primeiro às meninas, não é? O Filipe disse-me que agradecia ser um dos primeiros, então o que vou fazer é, vamos passar a palavra a uma menina e uma mulher e um homem, está bem? Ou seja, uma convidada, um convidado, está bem? Para assim também continuar com o nosso equilíbrio. Então, não sei se eu pedia também a Alejandra, que é da casa, para começar, pode ser, Alejandra? Pode ser. Faça favor. Tudo bem. Partilha conosco. Bom, meu nome é Alejandra Saavedra, sou formada em tradução e interpretação na Universidade Central da Venezuela, onde trabalha a Digna Tovar, nos conhecemos ali na universidade. Agora sou chefe de departamento da Universidade de Tradução e Interpretação. Já há 2 anos estou trabalhando como chefe de departamento de tradução. E, bom, meu primeiro contato com a língua portuguesa foi quando eu era pequena, tinha uns 11 anos, e minha mãe é diplomata, e ela foi transferida para o Brasil para trabalhar lá. E, bom, eu passei 3 anos no Brasil estudando, e me lembro que naquela época, muitos dos meus companheiros da escola falavam que eu falava melhor português do que eles, porque eu sempre tirava mais nota nas coisas escritas e tudo isso, né? Então, bom, depois terminei a escola, tudo isso, então tive que decidir o que eu ia estudar, o que eu queria fazer da vida, não é? Então, me inscrevi na Escola de Línguas Modernas. Inicialmente disse que queria ser somente tradutora, mas depois escolhi também o caminho de interpretação.
E bom, aí começou. Eu saí da minha casa dizendo que ia estudar alemão e inglês, mas foi muito engraçado, porque quando cheguei na fila da inscrição, eu falei francês, português. Todo mundo reclamou como era possível se eu já sabia português, ou seja, para que eu ia estudar português na escola de línguas? Não fazia nenhum sentido, não é? Então eu falei, não, é que eu gosto muito do português, eu quero estudar português. E bom, todo mundo teve que aceitar, porque eu já estava inscrita em português e francês. Então, e até hoje agradeço essa loucura que me deu nessa fila e eu mudei para português, porque eu, desde que me formei, sempre trabalhei com português. De fato, meu francês está muito mais do que passivo, diria eu. Bom, sempre trabalhei como tradutora, como professora de tradução na escola de línguas e como intérprete também. E, bom, há 2 anos vim morar na Colômbia, vim contratada por uma empresa para trabalhar com tradução de português. E, bom, no ano passado também tive outra loucura, disse, não, eu vou trabalhar como independente, não quero já ser contratada, quero trabalhar com uma empresa. E, bom, então, comecei a trabalhar, criei uma pequena empresa para dar aulas virtuais de português. Então, trabalho durante alguns dias como tradutora, outros dias como intérprete e outros dias como professora de português língua estrangeira. E, bom, é isso. Essa é a minha experiência do amor que eu tenho pelo português, que seria uma coisa, eu acho que é um amor maluco, porque realmente é uma coisa que não tem nenhuma explicação. Todos os dias eu leio notícia em português, falo português, canto música em português, praticamente, ou seja, vivo em português, como se estivesse em uma imersão total. Agradeço a oportunidade aqui ao departamento de ter me convidado para compartilhar toda essa informação com vocês e, bom, para festejar também um pouquinho o Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigada, Aleja. Muito obrigada. Olha, e tu falas português com os teus filhos? Essa é uma pergunta assim que eu vou fazer. Os meninos estão a aprender português? Muito bem. Eles estão aprendendo aos poucos, porque no começo eu só falava espanhol com eles, mas eles entendem tudo. E canta música também, porque como ficam ouvindo que eu também ouço música em português, então eles cantam também Caetano Veloso, gostam muito de uma música que se chama Você é linda, mais que demais, você é linda sim. Então os dois estão aprendendo, mas indiretamente, sem eu dar aulas especificamente para eles. Sem pressões, muito bem, claro, assim é que aprendem melhor, muito bem. Obrigada, Aleja. De nada, meu amor. Ok, então passo a palavra agora para o Felipe. Felipe. Olá, boa tarde, bom dia para vocês aí. Então, eu sou Felipe Domingues Presa. O meu primeiro contato com o português, vou começar pela minha vida pessoal, porque eu, quando abri os olhos e abri os ouvidos, já comecei a ouvir português. Eu nasci no Rio de Janeiro, há alguns anos. Tem alguém aí falando no fundo? Por favor, desliguem os microfones. Então, eu, como estava dizendo, nasci no Rio de Janeiro e eu fui um monolíngue em português até os 12 anos. Até os 12 anos eu só ouvi português e aprendi inglês. Meus pais são espanhóis, do sul da Galiza, e com 12 anos, crise econômica no Brasil, então eles resolvem voltar para a Espanha e continuar com os seus negócios aqui de restauração. Portanto, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa e que eu vivi alguma coisa de diferente. Eu já tinha viajado, já tinha conhecido na minha infância a Espanha, mas a partir dos 12 anos eu tive que adaptar a minha vida a um local bem diferente, né? E a adaptação foi muito boa, e dos 12 anos aos 18, eu passei a ser um trilíngue, posso dizer, porque eu entrei em contato com o espanhol e com o galego. O galego, para quem não conhece, é a língua que se fala na Galiza, que é uma região que está... se nós continuássemos o mapa de Portugal para o norte, seria toda a região costeira que vai do norte de Portugal até o norte da península. Então, essa região é onde se fala galego, é a língua natural, a língua nativa daqui, e também convive com o castelhano, que também é muito falado, muito usado.
Com 18 anos, eu entro em contato novamente com o português e começo a estudar na faculdade, onde já havia ensino de português. Eu comecei a estudar tradução e interpretação. Eu sou licenciado em tradução e interpretação. E esse momento foi muito marcante porque quando eu cheguei à faculdade, as minhas primeiras professoras, por acaso quase todas foram mulheres, falavam português europeu, português de Portugal. Então, a minha mente, ainda quase adolescente, né, disse: meu Deus, em 6 anos, quanto mudou o português? Né? Eu achava muito engraçado que as palavras mudaram, a forma de falar mudou, era tudo muito diferente. Né? Foi quando eu descobri, realmente, meus pais não tinham muita curiosidade por conhecer Portugal, mas eu comecei a ter muita curiosidade por saber por que é que os portugueses falavam tão diferente. E aí foi quando eu comecei a realmente redescobrir o meu português e o português europeu, né? E pôr tudo isso em contato. E uma outra curiosidade é que eu moro em Vigo. Vigo está a 20 minutos da fronteira portuguesa e é um centro urbano, uma cidade com mais de 300 mil habitantes e além disso, a maior parte da população aqui fala castelhano. Você sai a 20 minutos de Vigo e já começa a ouvir pessoas que também falam galego, mas maioritariamente falam castelhano. Então, eu vivo realmente numa encruzilhada linguística muito interessante, porque é a convivência do meu português brasileiro com o português de Portugal muito perto, com o português europeu, isso, muito perto, com o galego, que é muito próximo do português, e com o espanhol. Vou terminar. Então, eu agora, nesse momento, sou professor de português, sou funcionário público espanhol e dou aulas de língua portuguesa para estudantes adultos, para pessoas adultas, né? Ou seja, o que poderia ser um ensino universitário, só que não do ponto de vista linguístico, sim do ponto de vista comunicativo. Eles têm que usar a língua e não aprender a língua do ponto de vista gramatical, nem sintático, nada disso. É tudo uso e compreensão de língua. O que é muito interessante, porque as pessoas que estão lá não estão por uma questão profissional, estão por uma questão de gosto, por uma questão de necessidade comunicativa, é uma aprendizagem prática, né? Isso exige muito jogo de cintura, porque você tem que solucionar dúvidas. Às vezes eles perguntam coisas que realmente você nunca pensou, porque a sua visão é linguística, ou de comparação entre línguas, e a visão deles é completamente diferente, né? Atualmente, essa é a minha função, e a minha escola tem aproximadamente 250 a 300 alunos de português em Vigo. Somos 5 professores no departamento e pronto, eu há mais de 10 anos que trabalho nessa escola. E a língua portuguesa é isso, é a vida diária, né? Tenho que dizer também uma coisa, uma das coisas que nós pedimos, exigimos aos alunos muitas vezes, e suponho que aqueles que não sejam falantes nativos de português devem sentir, é que exigimos uma aproximação fonética a eles, né? Então, para os falantes de espanhol, isso é muito estressante em muitos casos, porque há fonemas e há sons que não chegam, né? Sentimos essa necessidade de continuamente tentar falar melhor, né? E isso é o que eu tento passar aos meus alunos, mas eu também pratico isso. Por exemplo, eu seria capaz de tentar aproximar-me da fonética portuguesa e fazer o esforço, né, que para mim já é natural, de falar a portuguesa. E eu acho que esse esforço, em muitas ocasiões, exigimos aos nossos alunos, é o esforço que nós próprios devemos fazer e devemos expor-nos a essa mesma situação. Tá bem? Alguns professores não concordam com isso, alguns professores acham que é macaquear a língua, fingir que estamos a... Mas o que nós temos que fazer realmente é teatro com a língua. E fazendo teatro, nós conseguimos sair de nós e aproximarmos-nos dos outros. Eu acho que isso é um esforço muito importante como professor. Tá bem? Digna, já passei acho que dos 10 minutos que me deste. Olha, Filipe, mas há 2 coisas que não sabia. A primeira é que és nativo do português, então tu nasceste no Brasil, estiveste lá até os 12 anos
E, obviamente, então tu és nativo, eu não sabia disso. E a outra coisa, e então custou-te muito mudares ou aprenderes o sotaque português de Portugal? É difícil para ti eu tenho, ainda? eu sinto já um certo grau de naturalidade a falar português europeu, mas sinto também que, no fundo, está sempre o português brasileiro. Claro, Quer dizer, claro. é sempre a raiz, e a raiz não se esquece. Então, Exatamente. tá bem? Eu comprovei isso várias vezes a falar com pessoas nativas portuguesas que não me conheciam, e elas diziam, olha, tu falas muito bem português, mas há qualquer coisa aqui, há qualquer coisa aqui. E, não, e é essa raiz, não é? É essa raiz que está aí. Sim, sim. E, O que não acontece com os brasileiros, também é interessante. Eu falo português brasileiro, vou ao Brasil e eu passo por brasileiro e ninguém me diz nada. sério, que bom, Sim. olha. Tu és como diz o Miyakoto, tu és um traficante entre as línguas. E quanto à tradução e interpretação, tu não trabalhas, nunca trabalhaste a tradução e interpretação? Não ouvi o que é que disse o Felipe, vocês ouviram? Ah, ok. Desculpa, Digna, desculpa. Eu Ok. tenho aqui um telefone que está aqui ao lado e não podia atender. Ah, ok. E não Está bem. podia desligar. Ok. Sim, enquanto a tradução e interpretação, perguntavas, sim. Sim. Tu, a tradução e interpretação, tu já fizeste, trabalhaste como tradutor e intérprete ou nunca trabalhaste? Sim. Porque estou a ver que és professor, mas tu és licenciado em tradução e interpretação. Sim, trabalhei durante 4 anos como tradutor em casa, mas apareceu a oportunidade de ser professor e eu mudei completamente o campo. Foi uma mudança de campo radical. Eu estava em casa, fazia as minhas traduções. Nunca cogitei ser intérprete, porque não gostei da experiência na faculdade. Achei muito estressante, muito dura. A tradução, eu realmente, do ponto de vista até didático, o que eu faço muito é comparar línguas, contrastividade, e isso tem a ver com tradução. E gosto muito também da tradução literária, é um aspecto que eu sempre gostei, apesar de agora estar muito afastado, mas trabalhei durante 4 anos como tradutor não literário, isso não dava dinheiro, não dava para comer, e o que eu fiz foi realmente tradução comercial, todo tipo de traduções, menos a literária. Claro, claro, percebo. Ok, ótimo. Obrigada pela Nada. partilha, Felipe. Um beijo, Digna. Mas, E igualmente. obrigado pelo convite também. Não agradeci no início, mas queria agradecer Não, obrigada. Nós é que agradecemos. e a você também, tá bem? Obrigada. Então, agora passamos a palavra à nossa Valentina. Sim, bom dia, Por favor. gente. Bom dia. Obrigada, Digna, pelo convite. Eu quero muito agradecer a vocês, né, do Departamento de Letras Modernas da Universidade Central da Venezuela e a coordenação, né, de ensino de português da Venezuela por organizar esse encontro, essa mesa que está sendo muito rica. Estou gostando muito de ouvir todo mundo aqui contar essas experiências. É bem interessante, né, para hoje comemorar esse Dia Mundial da Língua. Meu nome é Valentina Figueira, eu sou formada em tradução, né, pela Universidade Central da Venezuela, e o meu primeiro encontro com a língua foi desde o nascimento, né, eu nasci na Venezuela, mas eu tive uma babá portuguesa, né, e essa babá, ela praticamente me recebeu a mim ao nascer, porque ela já estava cuidando também da minha irmã, quando ela tinha nascido 1 ano e meio antes do que eu, né? Então já tinha uma familiaridade aí com ela dentro de casa. E aí eu fiquei muito próximo dela, né? Ela foi minha babá, mas na verdade ela virou minha segunda mãe também, né? E ela me ensinou português desde muito, muito pequena, né? A gente virou muito próxima e a nossa comunicação foi sempre em português, né? Então, desde muito pequena, eu viajei com ela
para Lisboa, por conta de que eu era asmática, eu sofria muito de asma, e aí o pediatra mandou para fazer uma viagem para ver se eu superava essas crises asmáticas que eu tinha, e aí ela sugeriu para minha mãe levar, porque ela ia no verão passar férias lá em Lisboa, com a família dela, com a mãe dela. E aí eu acabei viajando com ela, e ela tinha um sobrinho que tinha 4 anos, igual que eu. E aí eu fiquei muito próxima desse menino, né? A gente brincou, assim, foi uma experiência muito linda de um verão de criança com ela. E foi nesse pequeno tempo que eu absorvi a língua portuguesa, assim. E eu voltei para a Venezuela, minha mãe contava que eu não falava nada espanhol. Eu era tipo uma menina com cara de venezuelana totalmente, mas que tinha esquecido completamente a língua, né? Porque eu tinha me mergulhado tanto nesse campo de imersão de português, que a minha mãe contava para mim que eu ligava para minha mãe, Manuela, que é o nome da minha babá, né? Minha mãe portuguesa, chamando porque eu estava pedindo coisas que ela não conseguia entender. Para minha mãe isso era uma experiência assim muito rica, que ela acolheu muito. E a gente continuou sendo muito próximas, né? Eu passava os fins de semana na casa da minha mãe portuguesa, e aí, enfim, foi uma relação muito íntima, né? De muita proximidade e familiaridade. E era meio que eu ligava, desligava e desligava as crianças sempre com essa questão da língua. E aí, o que aconteceu? Eu acabei, né, acabando o colégio e tudo mais, né? Eu já tinha também proximidade com a língua, porque eu estava estudando num colégio italiano, então eu já tinha também outros contextos linguísticos. E eu acabei assim escolhendo, né, estudar letras modernas aí na Universidade Central da Venezuela. E eu fui lá me matricular, né? E eu estava na fila e já tinha acabado. Eu pensava, né? O que eu quero estudar? Eu quero estudar alguma coisa vinculada com a língua, porque eu estou achando isso muito natural, né, na minha vida. É uma experiência que eu consigo fazer e com a qual eu me sinto à vontade mesmo. E aí, quando eu estava na fila para me matricular, estava uma professora rumana fazendo a matrícula, que eu não vou lembrar o nome dela. Você lembra, Digna? Ela dava aulas de francês. É Manuela. É a Manuela, é. Exatamente. E a Manuela, eu já estava pensando, então, eu já falo português, acho que foi assim um pouco o que a Alejandra relatou, né, com relação a ela. Como eu gosto de desafios, né, gosto das experiências desafiadoras, eu falei, eu já sei português, eu já falo, né, eu quero uma coisa a mais. Eu vou estudar francês e vou escolher inglês também. Porque é importante, que eu gosto também. Aí, o que aconteceu? A professora Manuela olhou para mim com aquele sotaque francês, foi muito engraçado. Aí ela falou, mas por que você quer estudar francês, né? Todo mundo está querendo estudar francês, não pode ser, por quê? E aí eu falei, mas é que eu já falo português, eu sou analfabeta, não consigo escrever em português, mas eu falo bem. E aí ela me abriu esse mundo, mas você fala, que maravilha, vamos, eu acho que vai ser muito bom para você estudar português, a gente precisa de estudantes de português. Quando eu me matriculei, aí no ano 2000, gente, era muito pouco a demanda de estudantes querendo se formar em português como tradutores, né, em intérpretes. E era incrível, assim, éramos turmas de 10 pessoas, isso depois foi mudando muito, né? E eu agradeço tanto essa professora que ela me abriu esse campo, me explicando a importância do português, né, no nosso contexto da Venezuela, que é um país que faz fronteira com o Brasil, né, que é um país continental, aliás, né, e aí eu acabei escolhendo isso por conta dessa sugestão que ela fez, né, e para mim foi uma experiência muito rica mesmo, foi um universo que eu, na verdade, me senti muito à vontade, foi muito natural para mim, eu tive ótimas professoras, né, com as quais até hoje eu tenho contato, né, e respeito, né, são colegas que fazem um trabalho, assim, muito grande para divulgar essa diversidade, né, da língua.
e eu acabei me formando como tradutora, né? E esse amor também veio por conta da cultura, né? Do Brasil e da cultura portuguesa também, que eu já tinha mais familiaridade de casa, né? Só que já nos últimos anos, a gente acabou entrando muito em contato com o Brasil e foi também muito rico, né? Essa musicalidade da língua, essa diversidade e essa proximidade cultural, né? Porque, embora Portugal e os países hispanos tenham muitas, né? A Iberoamérica, em geral, tenha muita relação, eu acho que essa proximidade da gente como latino-americanos com o Brasil é muito forte, né? Essa musicalidade da língua, esse sotaque tão importante. Então, a gente, nos últimos anos, muitos da minha turma e eu, inclusive, acabei me entrando, assim, um pouco nesse contexto de português do Brasil, porque, enfim, a gente já começou a trabalhar, né, em conferências, em eventos, em cúpulas, em cimeiras, enfim, porque abriu muito, né, o campo de trabalho. Eu trabalhei muitos anos só com português, né, era muita demanda, né, era na verdade assim, era realmente assim muito forte assim a demanda de trabalho, de traduzir qualquer tipo de textos, né, de participação de eventos, enfim, era muito muito forte lá. E aí a gente tinha essa demanda, né, de escrever, às vezes, em português de Brasil, porque a Venezuela tinha essa proximidade, né, de relação internacional com o Brasil. Então, foi assim que eu virei meio que um pouco, assim, uma mistura, né, de línguas, de sotaques, vamos dizer. E depois eu acabei entrando num processo seletivo para fazer mestrado na Universidade Federal de São Carlos, em Brasil, em estudos de literatura, no programa de pós-graduação em estudos de literatura. Aí eu, enfim, passei esse processo seletivo, eu fui selecionada entre mais de 2.000 estudantes dos países das Américas, e eu continuei a pesquisa no universo contagiante da pesquisa, né? Hoje em dia eu sou tradutora, eu faço tradução de qualquer tipo de textos, audiovisuais, documentários, mas também grande parte do meu tempo de trabalho é destinado à pesquisa. Sou pesquisadora em literatura brasileira contemporânea e eu faço uma pesquisa em tradução criativa, em transcriação. Eu estou propondo traduzir um livro de poemas de uma autora brasileira e, paralelamente, faço traduções e também já dou aulas e participo de grupos de pesquisa sobre discussões em volta da cultura contemporânea, especialmente brasileira, e da literatura brasileira contemporânea. E hoje eu acho que é um dia assim muito importante para celebrar justamente essa diversidade, né, que tem a língua. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falava esse sotaque de português de Portugal, porque eu sempre falei, né, para mim era muito, assim, natural também, e a gente meio que acaba se adaptando, né, um pouco, porque como eu morava numa cidade do interior de São Paulo, era muito engraçado porque eu não conseguia me fazer entender com esse sotaque de português de Portugal. As pessoas, assim, eu ia no mercado e era difícil, assim, falar sem o sotaque brasileiro. Já em cidades maiores é diferente, as pessoas conseguem entender mais. Então, eu vi me forçada a mudar um pouco o meu sotaque por conta disso e ao mesmo tempo a mudar meu sotaque quando eu falo com a minha mãe portuguesa, né? Porque eu ainda tenho contato com ela, então é meio que uma mistura. Eu falo para ela em português do Brasil, português de Portugal, aí eu falo aqui com as pessoas e as pessoas ficam me perguntando se eu sou, de onde é que eu sou, se eu sou, sei lá, eu tenho escutado coisas do tipo se eu sou do Nordeste do Brasil.
enfim, diferentes tipos de coisas. E eu acho que é isso, né? O que nos reúne aqui hoje é celebrar justamente isso, essa diversidade, essa amplitude, de entender que as línguas são vivas, né? Que elas não estão mortas e que precisam dessa diversidade, né? E entender que são múltiplas elas, né, essas diversidades. Você tem, por exemplo, representações culturais das periferias brasileiras que são muito ricas. O funk, o hip hop, que tem manifestações e subjetividades culturais bem específicas a esse contexto onde elas estão. E é muito rico, é muito sonoro, é muito poético. E, por outro lado, você tem outros registros da língua, por exemplo, aqui no Brasil, e acredito que na África também, né? E em outros lugares onde a língua é falada, é isso, é essa diversidade, né? Ela não é uma cara só, ela é plural. Então, eu fico muito feliz desse convite, da gente compartilhar e fazer essa partilha de experiências com a língua. Eu estou, assim, apaixonada pela língua, como acredito que todas e todos aqui estamos, né? E eu sou muito agradecida da universidade pública, né, que me formou a mim como tradutora, das minhas professoras, dos meus professores, e dessa possibilidade, né, de entrar nesse contexto de diversidade e de entender que ele é múltiplo, né, que ele tem rico. várias, que é muito rico e tem várias caras, e essa riqueza é justamente o que hoje nos traz aqui. Exato. E, para finalizar, já para encerrar minha fala, como, né, se não faltasse, né, eu sou mãe, faço traduções, sou pesquisadora, eu estou também colaborando ativamente com 2 revistas de crítica cultural e de poesia, em 2 projetos de tradução de poesia de poetas, num princípio, mulheres negras, brasileiras, né, contemporâneas, para justamente ampliar essas vozes, né, que precisam ser ampliadas. E em outra revista também colaboro com um projeto de tradução de poesia de poetas fora do eixo, digamos assim, né, africanos, em inglês também, faço tradução de poesia para divulgar um pouco, porque eu acho que a poesia e a literatura e a arte, em geral, a gente está precisando muito, sabe, dessas sensibilidades e dessa redescoberta da humanidade, né, nesses momentos pandêmicos que a gente está vivendo. Então, muito obrigada, Digna, e o Departamento de Letras pelo convite e pelo ótimo trabalho de divulgação que vocês estão fazendo aqui. Obrigada. Obrigados nós. Nós é que agradecemos e já, olha, o teu campo de pesquisa, que é a literatura brasileira contemporânea, nós temos imenso interesse nesse campo e já estás comprometida conosco para aqui no futuro, né, no próximo mês, se Deus quiser, trabalharmos sobre, darmos vamos ter um encontro para falar sobre aquela poeta brasileira, né, a Roquete, né, que é muito interessante esse trabalho que tu estás a fazer, eu conheço, e vamos dar também a conhecer aqui, está bem? Obrigada. Obrigada, então, obrigada eu. Passo a palavra agora então para o Henrique de Sá, pode ser, Henrique? Olá, Digna, como estás? Obrigada, bom dia. Pronto, falar um bocado de mim. Eu também sou como a Valentina e a professora Alejandra, eu também sou formado em português da Escola de Idiomas Modernos. Também tive excelentes professoras, como a professora Digna Tobar e outras personalidades destacadíssimas do âmbito. Mais ou menos como a Valentina, eu também tenho português no meu sangue. A minha família paterna é portuguesa, originária da Madeira, e é por aí que surge o interesse de, digamos, de falar, aprender e ensinar português. Porque, apesar de ter essa família portuguesa, não tive o contato que tivesse gostado de ter inicialmente com a minha família,
E eu quando falava com a minha avó, eu adorava entender o que ela dizia, mas ela falava um portunhol que era ininteligível, que eu não percebia nada do que ela dizia, então um dos meus objetivos era entender o que a minha avó dizia, o que ela expressava, porque não podia perceber. Quando eu iniciei a estudar português, eu falava em português o que ia aprendendo, o que ia conhecendo, e ela comentava que ela não entendia nada, que ela não percebia, já tinha perdido essa capacidade de perceber o português, mas pronto, ela aos poucos anos ela morre, e eu decidi continuar com este caminho, e eu não tive essa, digamos, esse caminho tão fácil, no sentido que eu, por razões pessoais, tive de abandonar por algum tempo, dedicar a outras coisas, depois consegui retomar, mas a língua portuguesa era uma paixão que não me largava, não me deixava. Como diz o José Luís Peixoto, a língua portuguesa pertence e eu pertenço à língua portuguesa, ela também é dona de mim. E decidi acabar a minha formação e, entretanto, também trabalhava muito próximo com o Camões, com os docentes e leitores que vinham ao UCB, o Dr. Manuel Fontão, principalmente. Depois trabalhei com a doutora Sofia Saraiva, organizar eventos, e vi que aquilo dava-se muito bem. Eu gostei da parte cultural, aprendi muitíssimo com eles. Adoro fazer eventos culturais, organizar iniciativas. Eu acho que são muito importantes para complementar a formação dos nossos estudantes. E depois, no caminho, descobri que também tenho bastante paixão pelo ensino de língua portuguesa. Gosto imenso de transmitir o que eu sei, porque considero que sou uma pessoa muito grata de poder ter este contato e poder conhecer uma língua tão bonita e tão especial como a língua portuguesa. E decido transmitir, decido ensinar, decido passar o que eu sei, porque tenho como filosofia que o que nós aprendemos devemos também transmitir. É a nossa missão aqui, como formadores. Na atualidade, sou docente de Camões, na UPE de Maracai. Tenho como missão formar professores, dirijo o Centro de Língua Portuguesa, na UPE de Maracai. E, junto da coordenação do Dr. Rainer, da professora Digna Tovar, temos construído um projeto muito bonito de formação, de crescimento da língua portuguesa no estado do Aragua. Na atualidade, nós temos uma rede de ensino, uma rede não oficial, uma rede apoiada pelo Camões IP, chamada Rede Camões, que conta com 3.000 alunos em colégios e instituições do estado do Aragua, a nível curricular, isto é, ensino primário e ensino secundário. Também, como a maioria dos formados na UCB, também fiz traduções literárias, gosto de escrever, também escrevo também para algumas revistas literárias, gosto da poesia, gosto imenso de Fernando Pessoa, de Saramago, Clarice Lispector, Machado de Assis, e pronto, é uma paixão que não posso deixar. Não sei se o termo adequado seria ser viciado com a língua, mas esta redescoberta das minhas raízes através da língua foi muito importante e foi marcante. Eu não sei que teria sido de mim se não fosse pela língua portuguesa, ser professor e a Escola de Idiomas Modernos, a minha alma mater. Atualmente vivo em Maracai, como sabem. Pronto, não sei o que mais dizer sobre mim, e espero contar com todo o apoio e estou aqui para apoiar todas as iniciativas que puderem surgir no futuro. Obrigado, Digna. Obrigada, eu, Henrique. Sim, eu acho que daqui devia sair algum intercâmbio, algum projeto de intercâmbio com estes professores de outras partes do mundo. Essa é a nossa ideia, ter intercâmbio, fazer coisas juntos, porque graças a estes meios tecnológicos agora podemos fazer. É verdade que aqui a nossa internet não é a melhor do mundo, mas dá para trabalhar pouco e pouco e
Essa é basicamente a ideia desta reunião, ver o que é que está a fazer cada um e o que é que podemos apoiar uns aos outros, como é que podemos nos apoiar uns aos outros e o que é que podemos fazer juntos, porque o nosso objetivo é o objetivo comum, que é a língua portuguesa, né? Portanto, obrigada, Henrique, pela partilha. Agora sim, vou passar a palavra à Nádia, a nossa Nádia, por favor, para ela falar sobre ela e para nos apresentar o que ela faz. A Nádia faz coisas muito giras lá na Ucrânia. Nádia, estás aí? Sim, sim. Você está a ouvir-me? Consegue me ouvir bem? Perfeitamente, perfeitamente. Ótimo. Muito bem. Muito obrigada, Digna. Então, se me permitem, queria mais uma vez cumprimentar a todos os presentes e a todos que vão depois ver a nossa... Espero que isso depois fica gravado, que eu prometi aos meus estudantes. Fica sim, senhor, claro que sim. Partilhar com eles também. E é uma honra poder estar conectada hoje aqui, juntamente convosco, para partilhar a minha experiência, para falar em português, essa maravilhosa língua que nos uniu, de facto, uniu-nos, une-nos e vai nos unir enquanto estamos vivos, enquanto estamos a criar e a dar o nosso melhor em prol da língua portuguesa. Portanto, o meu nome é Nadezhda, em tradução significa esperança. Gosto muito do meu nome, que me inspira toda a minha vida. Sim? Nadezhda, mas é mais fácil chamar-me Nádia, que é mais conhecido. O meu apelido de agora é Kozlenko, porque quando nos conhecemos em 2000, Digna sabe bem, eu tinha outro apelido, mas esse apelido Kozlenko é do meu marido, que depois eu casei e, portanto, de nacionalidade eu sou moldava, venho de um país muito pequenino na Europa de Leste, mas pela vontade do destino aconteceu para eu viver e trabalhar em Kiev, na Ucrânia, sim, na capital ucraniana. Eu sou funcionária da Embaixada de Portugal em Kiev, sim, e paralelamente, ou seja, de vocação da alma, sou professora de português e com muito prazer que eu ensino a língua portuguesa na Universidade Nacional de Linguística de Kiev e também dou aulas particulares numa escola privada em regime pós-laboral. Assim, mais ou menos aquilo que o Filipe estava a contar, é com pessoas de várias idades, de vários interesses. É mais um curso prático, um curso de comunicação em português. Portanto, o meu primeiro contacto com língua portuguesa aconteceu há 33 anos atrás. Na altura, o meu país fazia parte da enorme, da antiga União Soviética, e na altura chamava-se República Soviética Socialista da Moldávia, e foi em outubro de 1988, na televisão central soviética, foi demonstrada com enorme sucesso a telenovela brasileira Escrava Isaura. E foi a partir daí, ao visionar essa série, essa telenovela, que para nós foi, eu estou a falar do público soviético, habituados com filmes patrióticos, com filmes de outro género em geral, tivemos essa oportunidade de ver uma série fora do comum, uma série muito diferente daquilo que nós tínhamos na nossa televisão. Portanto, foi a ecranização daquele livro Escrava Isaura com a famosa atriz brasileira Lucélia Santos. Ela, para nós, é um símbolo do Brasil. Ela é a ponte que une o hemisfério sul com a Europa de Leste. E vocês não podem imaginar a minha alegria e felicidade quando, passando 33 anos, esta atriz esteve em Kiev, esteve na Ucrânia, foi convidada pela televisão ucraniana
e eu tive a oportunidade de abraçá-la, de ver, de conhecer, como é que os portugueses dizem, em carne e osso, não é? Ao vivo, poder trocar com ela, falar em português e descobrir, descobrir que além de uma grande atriz, é uma pessoa super simpática. E fizemos uma amizade, tivemos um encontro organizado pela Embaixada do Brasil na Ucrânia. Foram convidados os estudantes de português e foi uma experiência preciosa para nós todos, sim. Mas voltando atrás, depois desse primeiro contacto com a língua portuguesa através da telenovela brasileira, em 1990, quando eu acabei a minha escola secundária e depois inscrevi-me e matriculei-me na faculdade. Já naqueles anos, se vocês conhecem, têm conhecimento sobre a Revolução na Roménia, a queda do muro em Berlim, depois a queda da União Soviética, foram momentos na nossa história bastante complicados de transição e de adaptação à nova vida. Passamos dificuldades económicas, políticas, culturais, mas isso deu a oportunidade daquele muro de ferro acabar-se, dos muros partirem e de haver uma abertura para o mundo, abertura para a Europa. Então, eu fui matriculada na Universidade Nacional de Bucareste, na Roménia, e portanto, foi lá que... não fui eu que escolhi a língua portuguesa, mas fui repartizada assim pelo Ministério de Ensino na altura, porque eu ganhei uma bolsa do Estado romeno. Portanto, de Moldova passei a estudar na Roménia e sou licenciada pela Universidade Nacional de Bucareste em Filologia Românica, onde aprendi romeno, francês e português. Portanto, a partir daí começou a minha vida ligada à língua portuguesa e a tudo que tem a ver com essa língua e com essa cultura. Depois de tirar o curso na faculdade, voltei para Moldova, em Chisinau. Também eram os anos 90, anos complicados, de falta de material didático, de livros. Na altura não havia quase nada. Havia os meus apontamentos de estudante e tinha 2 dicionários, português-romeno, romeno-português, que foram, digamos, a minha bíblia. Abençoaram todo o meu caminho a partir daquele início. Eu organizei um curso facultativo no quadro da Universidade Nacional em Chisinau, capital da Moldova, da República Moldova, e tive, portanto, a oportunidade de participar no concurso de bolsas oferecido pelo Instituto Camões. Na altura, o meu país não tinha acordo cultural com o Instituto Camões, mas graças ao facto de eu ter estudado na Roménia, o meu diploma romeno permitiu-me candidatar-me a esse concurso e ganhar uma bolsa para Portugal, e fez um curso de aperfeiçoação de língua em Coimbra. E depois, em 2000, como a minha colega Digna e o Felipe e o Nobre sabem muito bem, consegui outra bolsa do Instituto Camões, porque eu tinha imensa motivação e tantos desejos para virar montanhas e para conseguir uma boa qualificação e voltar para Moldova a ensinar a língua portuguesa, que na altura era uma língua raríssima, uma língua exótica. O que é que nós sabíamos? Foi tudo através da telenovela Escrava Isaura. Tínhamos alguns conhecimentos de futebol português, um bocadinho de futebol, um bocadinho de fado e mais nada. Mas como a minha colega brasileira também falou que
na sua altura não havia professores de português, sempre houve falta de professores de português. E houve e ainda há, continuamos com muita necessidade de professores de português. E então o meu sonho desde sempre era acabar o meu curso de formação de professores de português para estrangeiros, voltar para Moldova, para o meu país natal e continuar a ensinar a língua portuguesa, porque interessados havia, sempre havia. Mas outra vez, pela vontade do destino, tive que ficar mais tempo em Portugal, ganhei mais experiência profissional e, entretanto, surgiu uma proposta de trabalho muito interessante para trabalhar na secção consular da Embaixada de Portugal na Ucrânia. E como a Ucrânia e Moldova são países vizinhos, por exemplo, são 400 e tal quilômetros de Kiev até a minha terra natal. Eu fiquei muito contente que assim sempre vou ficar mais perto da Moldova e um dia poderei voltar para a terra natal para ser professor de português em Chisinau. Mas se calhar esse dia ainda há de chegar no futuro. Hoje sou funcionária na Embaixada e também, como já mencionei, professora de português. Estou muito feliz com a minha carreira profissional e eu com os meus outros colegas professores de português tivemos muito apoio da parte da Embaixada de Portugal em Kiev e apoio do Instituto Camões. E em 2018, estes dias vão fazer 3 anos, que nós conseguimos abrir o primeiro Centro de Língua Portuguesa, a filial de Camões, em Kiev, no quadro da Universidade Nacional de Linguística, onde eu tenho o prazer de dar aulas, de ministrar aulas. E pronto, fiquei um bocadinho perdida porque o caminho é bastante longe, com a duração de 33 anos e não sei se quiserem fazer algumas perguntas, estarei disponível. Depois nós vamos partilhar os nossos contactos e ao exemplo de hoje eu gostaria que os nossos alunos, os nossos estudantes tivessem como exemplo se nós, ex-alunos, ex-colegas da Faculdade de Letras na Universidade do Porto, queria aproveitar para cumprimentar a todos eles e aos nossos professores em Portugal e no mundo fora. Portanto, ao exemplo do encontro de hoje, organizarmos mais encontro entre os nossos alunos, entre os nossos estudantes, porque essa prática, essa experiência é maravilhosa. Nós, de várias nacionalidades, unidos pelo mesmo interesse, unidos através da língua. Pela língua, através da língua portuguesa, que para uns é língua materna, para uns outros é língua oficial do país, para uns é língua do coração, é uma paixão, por isso sempre encontramos coisas em comum. É verdade, é verdade. E, queridíssima Digna, se me permitir, eu escrevi um poema dedicado aos professores de português, dos quais nós também fazemos parte. Um segundinho que eu aqui, para não perder muito tempo, e sinceramente tenho emoções até as lágrimas. O meu poema chama-se Fica-lhe bem falar em português. Fica-lhe bem falar em português e gosto desse seu sotaque já agora. Como um eco, ouço a voz da minha professora, que me encorajava, mas nem sempre como um 10. A nota 10, em Bucareste, onde eu estudava, era e continua a ser a nota culminante. Mas não eram as notas que me preocupavam, era o desafio da vida de estudante. Eram os desafios de uma nova língua que vinha a aprender e a abraçar de vez. Eram os primeiros passos que eu fazia ainda na longa descoberta do mundo em português.
A língua que aprende será um novo horizonte, dizia a professora como uma vidente. E o português, que eu domino hoje, tornou-se a fonte da minha inspiração que me alimenta. Da minha experiência faz todo o sentido para poder dizer, por minha vez, aos meus alunos, com um tom agradecido, fica-vos bem falar em português. Então, falam em português, cantam em português, adoram, amam essa língua porque ela vai nos responder mutuamente, assim como aconteceu comigo. Eu acho que teve muita sorte quando fui escolhida para ficar na turma do português. Claro. Foi um caminho precioso que continua e eu estou contente, estou feliz de seguir esse caminho. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada e agradeço. Nádia, obrigada eu. Que lindo poema, que maravilha, quanta paixão tu dás. Como se sente a tua paixão pela língua portuguesa? Tu, Obrigada. não é? Que Eu não acho que tens... sentimos o mesmo, sentimos o Sim, mesmo. eu também acho, eu Todos também estamos acho. a fazer o melhor e a dar o nosso melhor porque é merecedor. É verdade, é que esta língua apaixona, né? Esta língua faz com que uma pessoa fique apaixonada por ela e realmente, olha, vale a pena compartilhar essa paixão. Então, olha, isso dos nossos alunos entrarem em contato e fazermos intercâmbio, eu subscrevo totalmente as tuas palavras, concordo contigo e sim, vamos pensar num projeto bonito para fazer, está bem? Eu fico tão contente de vos ter encontrado novamente no meu caminho e com essa, olha, ver que este vínculo da língua portuguesa continua a unir-nos é realmente maravilhoso. Eu é que agradeço imenso por estares aqui e compartilhar conosco. Muito obrigada. Obrigada. Passo então a palavra ao nosso nobre, também ex-colega meu, moçambicano. Olá, Digna. Olá, Muito nobre, obrigado bem-vindo. pelo convite que tu formulaste. Saúdo aos colegas desta mesa redonda. Está a ser já uma tarde para vocês também? Já é tarde aí? Digna? Não, ainda não, ainda não. Ainda não? Ainda são 11. Ainda são 11 horas. Então está a ser um dia maravilhoso. Depois de ter ouvido os colegas a partilhar as suas experiências, eu rapidamente vou falar de mim e desta maravilhosa língua que para mim é uma língua que faz tudo. Eu sou o Nobre Roque dos Santos, doutorado em Linguística do Discurso pela Universidade de Aveiro, não é? E tenho um mestrado em Educação na área do currículo pela PUC de São Paulo. E, antes disso, em 2000, estivemos juntos, Digna, não é? Digna, Nádia, Felipe. Estudamos, sim, no Porto. Para aquele curso de especialização em ensino de português. Nessa altura eu já era professor de português, porque tinha uma licenciatura em ensino de português pela Universidade Pedagógica aqui de Maputo. Eu sou professor de português há 33 anos. Comecei a lecionar no ensino primário e fui evoluindo para o ensino secundário. Na altura em que nos encontramos no Porto, eu era docente do ensino secundário. E foi a partir daí, graças vou usar uma palavra, não sei se vocês conhecem, a uma cunha do professor Mário Vilela, não é? Uma intercessão do professor Mário Vilela, eu passei a dar aulas no ensino superior. O meu contato com o português vem do nascimento. Não é? Moçambique é um país cuja língua oficial é o português. É um país que foi colonizado por Portugal, mas eu sou filho de pais cujas línguas maternas não era o português. Não é? O meu pai é da etnia Shona, a minha mãe também, mas no grupo Shona há duas variantes. Portanto, o meu pai era de uma variante designada por Tewe e a minha mãe a variante Tindau.
Na altura em que eu nasço, os meus pais eram assimilados e por conta dessa política de assimilação, era proibido falar outra língua em casa que não fosse português. Então, eu nasço já, digamos, a ouvir o português em casa, mas, curiosamente, vocês sabem, essa coisa de língua, nem toda a gente consegue combater. Não há política, não há ditadura nenhuma que consiga combater as línguas maternas das pessoas, não é? Por mais que fossem obrigados a falar português, em minha casa, as pessoas falavam outras línguas para além do português. Portanto, falava-se um dau, falava-se o teu, falava-se também as línguas dos vizinhos, não é? Eu lembro-me, falava-se o Sena, falava-se o Schwab, ou seja, nós tínhamos vizinhos que eram de outras etnias. E porque nas nossas cabeças cabem muitas línguas, eu acabei me apropriando de muitas línguas. Hoje, infelizmente, porque tenho cabeça dura, falo bem português, mas sou falante nativo, aliás, passivo, de todas as outras línguas que eu falava tão bem quando era pequeno. Então, como eu dizia, eu sou professor de língua portuguesa há 33 anos. Eu faço tudo com a língua portuguesa, portanto, é língua de trabalho também, é língua de socialização, para mim também é língua de cooperação, é a língua com a qual eu me sinto bem quando a uso. Antes de ser professor de português, eu fui jornalista, a partir dos 17 anos, 17 aos 22 anos, aliás, aos 21 anos, eu era jornalista desportivo de um jornal nacional aqui em Moçambique, denominado Diário de Moçambique. Mas nessa altura em que eu era jornalista, estava a frequentar o curso de formação de professor de português, portanto, para o ensino primário. Não é? Concluído esse curso, eu preferi não continuar a trabalhar no jornal e transferi-me para a sala de aula, onde até agora permaneço. Nos últimos anos, portanto, 2014 a 2020, eu fui reitor da quarta maior universidade moçambicana, portanto, a Universidade Zambeze, com centro na cidade da Beira, aqui em Moçambique. Portanto, a Universidade de Zambeze, ela atua na província de Sofala, a província de Manica, a província de Tete e a província de Zambeze. São as 4 províncias do centro de Moçambique. Com uma população estudantil de cerca de 8.000, portanto, é uma universidade nova, ela foi criada em 2007, portanto, e começou a funcionar em 2009. Eu fui o segundo reitor daquela universidade. Neste momento, voltei, portanto, à sala de aulas. Estou a trabalhar na Universidade Pedagógica, que é a universidade onde trabalho há 22 anos. Tenho feito muitas coisas, não é? Eu sou secretário da Assembleia Geral da Forges. Forges é o Fórum de Gestão do Ensino Superior nos países e regiões da língua portuguesa. Eu sou também membro do SEX, que é o Centro de Estudo em Comunicação e Sociedade. Digo, não gostar de nome, né? Não é? Portanto, sou membro do Conselho... Nobre, como dizem os brasileiros, estou a curtir os nomes. Também sou membro do conselho editorial de algumas revistas. Recentemente, a revista Pitágora, portanto, da Universidade de Santa Catarina, não é? No Brasil. Ainda hoje recebi convite também do Brasil para integrar o conselho editorial de uma revista. Estou à espera que formulem esse convite. E sou autor de algumas obras, não são muitas,
eu trouxe aqui só para vos mostrar. Esta, conseguem ver, portanto, é Estruturadores do Discurso na Aula de Português em Moçambique. Este livro foi publicado em 2016 pela editora Alcance. Espero um dia poder partilhar convosco, não é? Esperamos que sim. Esperamos Sim. bem que sim. Era muito útil, olha. Exatamente. Eu arranjo uma forma, se conseguir, de mandar para aí. Não é? Olha, Este livrinho, que é a Situação de Português e o Ensino de Línguas em Moçambique, onde, de forma resumida, eu falo aqui do que é a língua portuguesa, quais são os contactos que a língua portuguesa tem com as outras línguas, não é? Como é que os moçambicanos, na sua maioria, estou a ver um moçambicano a entrar, não é? Portanto, como os moçambicanos, na sua maioria, aprendem, ou aprenderam, ou tiveram contato com a língua portuguesa, não é? Só para o vosso conhecimento, aqui em Moçambique nós temos línguas de origem banto, portanto são as línguas africanas, temos as línguas de origem asiática e temos as línguas de origem europeia, portanto 3 grupos principais. Este foi o primeiro livro, publicado em 2006, salvo erro, deixa-me só conferir, não, 2008, o Manual de Práticas Pedagógicas, não é? É um livro em coautoria, portanto somos 2, 4, 6 autores. O ano passado publiquei este livro, também é coautoria, não é? Que é Didática, Leitura e Escrita. Portanto, sou eu e Martim José Mapera, que é um amigo, também fez doutoramento em Aveiro. Não é? E também o ano passado, portanto, publiquei este livro. É um livro organizado, portanto, Educação, Cultura e Linguagem em Moçambique, também com o Mapera. E estamos, neste momento, na fase de produção de um livro. Nós contávamos que podíamos publicar em janeiro, mas já vai atrasado. Oxalá consigamos publicar este ano, se tivermos o patrocínio. Tenho estado envolvido em muitas conferências internacionais. Como disse, eu sou secretário da mesa da Assembleia Geral da Forges e, por conta disso, e não só, tenho estado praticamente em vários países de língua portuguesa nessa atividade. Moçambique é um país com mais de 29 milhões de pessoas neste momento. Segundo dados oficiais, temos cerca de 10% da população que fala português como língua materna, não é? Mas a maioria fala português como língua segunda. E há quem pense que há muitos moçambicanos que falam português como língua estrangeira, não é? E isto, não há dados oficiais em relação a esse aspecto, mas nós que trabalhamos com as pessoas, somos professores, sabemos que há muita gente que fala português como língua estrangeira, não é? Até porque Moçambique é um corredor das pessoas que emigram para a vizinha África do Sul à procura das melhores condições da vida. Então, quando não conseguem chegar à África do Sul, ficam em Moçambique e aqui temos gerações e gerações de pessoas que vêm da Somália, que vêm da Etiópia, de pessoas que vêm dos países asiáticos, inclusive países asiáticos, não é? E, sobretudo, Turquia, não é? Que chegam a Moçambique e permanecem, já são gerações, portanto, e eles são muito conservadores em relação às suas línguas maternas, de maneiras que acabam por falar o português como língua estrangeira. Podia estar aqui a partilhar convosco muitas coisas, mas eu prefiro parar por aqui e
e acompanhar a conversa e, se calhar, algumas perguntas que possam querer fazer. Estou à vossa disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E foi muito bem rever aqui os colegas e conhecer novos colegas de trabalho. Conheço muito bem São Paulo, onde está a Valentina, não é? Conheço muito bem São Sim. Paulo. Não conheço Caracas. Oxalá um dia possa Tens de também conhecer, pá. Tens de conhecer, claro que Exatamente, sim. não é? Tomara, Eu Nobre, tenho de ir você a Maputo. conheça, é muito lindo. Opa. Muito Temos de obrigado. fazer uma troca. Tu vens a Caracas e eu vou a Maputo. Está bem? Porque eu Está tenho... combinado, está Nobre, combinado. Eu quero participar dessa troca também, tá? Quero muito ir para Maputo. Está Por favor, incluída, me está inclua. incluída. Eu devo estar incluída, por favor. Não Nobre, esqueça. Nobre, Kiev Sim, também é uma Nádia. cidade lindíssima para ser visitada e quem sabe podemos fazer intercâmbio cultural entre a Universidade de Maputo com as de Kiev e com de Caracas, com as de São Paulo e todas as outras. E animar, Sim, dinamizar tudo, né? Também eu acho que temos Era uma bom. oportunidade aqui de fazer essas pontes, não é? Esses links, não é? Digna, da mesma forma que tu conseguiste juntar-nos, tens Claro aí que o... sim. Olha, temos de arranjar uma forma, claro que sim, com certeza. Tá bem. Vamos esperar passar a pandemia e gestionamos isso tudo, Exatamente, exatamente. se Deus quiser. Bem, Nobre, agradecida grata pela tua partilha. Então, para ti, para ti, o português é língua de comunicação, ou seja, tu aprendeste em criança, né? Porque os teus pais não falavam ou não falam português. E como eu gostava de saber, em Moçambique, se eu ando na rua em Moçambique, eu vou a Maputo, eu vou ouvir português, eu vou a uma loja e vou comprar. Que língua que eu vou encontrar aí nessa loja? Olha, aqui has de ouvir português. Ok. Has de ouvir português, não Ok. é só português. Eu, como disse, há uma geração já com o português como língua materna, não é? E a língua de comunicação, a língua de unidade, nós chamamos de unidade, é o português. Portanto, essas várias línguas que nós temos aqui em Moçambique, as pessoas dessas línguas comunicam-se em português. Portanto, se nós não tivéssemos o português, se calhar estivéssemos aqui numa torre de Babel. Porque são 20 grupos linguísticos, e cada grupo linguístico tem lá os dialetos. Claro. É 20 uma grupos variedade, uma diversidade enorme. enorme. Eu tenho enorme. uma pergunta para ao Nobre, se posso, né? Sim, Que também pode, fiquei com pode. curiosidade com Pois essa questão da diversidade. Já iniciamos as perguntas, né? Vamos lá. Então é isso, vamos começar. Essa diversidade de línguas, né, de dialetos, eu fiquei curiosa sobre se existem grupos que misturem, né, esses 20 dialetos que já são originários, né, com o português, seja no âmbito literário ou de comunidades linguísticas pequenas, porque eu acho isso muito rico, né? Essa mistura, né, de diferentes coisas que acaba sendo uma coisa nova, mas que partilha ao mesmo tempo diferentes culturas. Então, seria muito legal saber se tem assim grupos linguísticos misturados, ou produções literárias, ou enfim. Olha, eu, assim, a brincar, costumo dizer que o moçambicano é um crioulo, não é? O moçambicano é um crioulo, porque, de facto, quando nós estamos a conversar, muitas vezes misturamos línguas, não é? E quando nos encontramos, assim, um grupo de amigos, se estamos a falar em português, é normal, a meio da conversa, falarmos outras línguas, portanto, fazemos misturas constantes. Na minha cidade natal, que é a cidade da Beira, as pessoas misturam bastante. O beirense não consegue falar numa só língua. O beirense fala em muitas línguas, porque ele nasce e cresce, portanto, numa imersão linguística muito grande. De tal maneira que, quando está a comunicar-se, é normal ele falar 3 línguas. Uma conversa de mais de 2 horas com várias línguas à mistura. Portanto, isto é normal.
E é muita pena que nós que trabalhamos a língua portuguesa tenhamos outras prioridades e não estamos a estudar este fenómeno, não é? Que é riquíssimo, essa mistura de línguas. É Sim, isso, Valentina. obrigada. Eu acho que tem, assim, um campo de pesquisa bem importante nesse sentido, porque a gente fica um pouco pensando, às vezes, o português como uma língua periférica, um pouco, né? Ela é a quinta maior falada no mundo, mas se você vê, esse tipo de fenômenos linguísticos é um campo importantíssimo para um pesquisador, né? Para uma pesquisadora. E, por outro lado, também eu acredito que apesar desse lugar, por exemplo, se você vê no mundo assim, coloca a língua, né, portuguesa no mundo inteiro, ela é a quinta, mas a produção e a riqueza que ela tem é enorme, é importantíssima, né? E também no sentido da diversidade que ela tem, né? Fonética, linguística. Ela é também a primeira maior falada na América do Sul, né? E isso faz com que o português, ele, pelo menos o que eu acho, que eu acredito, é que ela tem muita produção, né? De pesquisas. A gente está aqui reunido e, olha, veja, tem português sendo estudado na Europa de Leste, né? Isso é uma coisa assim incrível, né? Que parece periférica, mas realmente ela tem uma presença importante, né, no mundo. E eu acho que essa diversidade ajuda muito, né, nesse processo de aproximação, né, de ela não ser vista como uma língua, digamos, estranha, mas que envolve essas outras culturas na África, né? Eu fico, assim, apaixonada por essa coisa de entrar numa conversa onde você consegue switchar, né? Fazer esse switch de línguas constantemente. E eu acho que isso hoje está cada vez mais entrando, né, no cenário, né? E na literatura também isso acontece, a gente vê, né? Por exemplo, autores africanos que têm muita potência aqui no Brasil, né? Que têm sido acolhidos por grandes editoras e que existe um mercado enorme, né, por volta dessas riquezas linguísticas que são manifestadas através das artes, né, das culturas. Pois é. A Digna queria fazer também uma pergunta ao Nobre. Sim, Não. Nádia. Sim. Não. Tu queres, Nádia? Tu queres fazer uma pergunta? Ok, vá lá. O tempo permite. Podes. Eu pensei que era que eu queria, não, vá lá. Portanto, eu queria agradecer pelo comentário que o Nobre fez hoje, aquela canção dedicada ao mundo da lusofonia, que seria um prazer Toda depois manhã editar. a ouvir aquela música. Foi um espetáculo mesmo. Podias partilhar conosco, Nádia, se quiseres. Sim, com certeza, todo o gosto, mas voltando à diversidade linguística em Moçambique, imagino que há uma diversidade mais rica ainda, enormíssima da gastronomia, sim, em plano, no sentido culinário. Nobre, a Exato. minha pergunta, assim, eu acertei bem ao escolher a Galinha matapa zambiziana. e o frango a zambiziana. Foi a galinha. Sim. Tanto pode, quer dizer, geralmente nós dizemos galinha zambiziana, mas agora há poucas galinhas, então fica o frango. O frango à E zambiziana matapa. e a matapa, que é um prato típico do sul de Moçambique. O frango à zambiziana é um prato típico da província da Zambésia, que está no centro de Moçambique, mas são os pratos que representam Moçambique além fronteira, não é? Porque são muito bons pratos, muito bem apreciados, e praticamente quase todos os restaurantes, não é? Bons restaurantes não falta uma galinha ou um frango à zambiziana, não é? A matapa, há um pouco de resistência por parte da restauração, mas é dos pratos mais consumidos no sul de Moçambique. Acertaste muitíssimo bem, e está de Muito parabéns mais bem. uma vez.
Fico feliz e curiosa. Talvez um dia tenha a possibilidade de experimentar esses pratos deliciosos. Obrigada. Não, Muito não obrigada. chegaste a participar da Feira de Culinária no Porto? Não, foste? participei. Eu participei. Participaste? Sim, sim. Participei, Ok, sim. está bem. Obrigada, Digna. Obrigada, eu. Mais alguém tem uma pergunta? Quer perguntar a alguns dos nossos convidados? Comentários? Perguntas? Boa tarde a Ah. todos. Olá. Muito bom ouvir estas experiências. Agradeço o convite da professora Ana. Foi mesmo muito enriquecedor. Gostei muito de ouvir e de rever alguns alunos, a Alejandra, por exemplo, que passou ainda por mim no primeiro ano, e conhecer os dois colegas de curso do Porto Prático, a Dina. Pode acertar o som? O som está a chegar mal. Está. Eu pensei que era que eu, a minha conectividade vai fugir. Agora sim. Cristina? Não. Sim. Agora sim? Agora sim. Não, outra vez. Não dá. Meu Deus. Muito bom ver os comentários, as vossas experiências e encorajo-vos a todos a continuar o vosso trabalho. O mérito que o professor ganha é sempre valorizado pelos seus alunos, acreditem que mesmo assim. Não se ouve bem, Cristina. E o prazer de dar aquilo que sabemos, porque a melhor recompensa do que dá. Sempre isso, e no vosso caso, no nosso caso, é dar a experiência e o conhecimento a quem tem sede de saber. Bem-aja a toda a coordenação do português, ensino português na Venezuela. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por participar, Cristina. Não ouvimos assim muito bem, infelizmente, mas sabemos que estás contente por estar aqui e nós também estamos contentes por estares tu aí. Eu queria... mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, por favor? Acho que tem duas pessoas levantando a mão, Digna. A Patrícia e a Britney. Patrícia Grilhete e Britney. Patrícia, faz favor. Oi, bom dia para todos. Bom, o primeiro comentário é que eu estou muito grata, realmente estou tão obrigada de ouvir vocês mais uma vez, depois de tanto tempo, gente. Pois é. É mesmo. Por outro lado, bom, eu vou tentar ligar minha câmera, não sei se o som funciona bem, vocês me escutam? Perfeitamente, querida. Ótimo, perfeito. Olha, que legal. Então, mais uma vez, estar aqui no meio de tantos professores e tantas pessoas reunidas ao redor do português, realmente é algo bem emocionante. Escutar todas essas histórias e também ver que o português, como já sabemos, está espalhado pelo mundo todo, mas já também ouvimos que muitas vezes ele não fica assim tão reconhecido como outras línguas, talvez. Por outro lado, eu queria dizer, meu comentário também era pelo lado de que vocês conhecessem um pouco o que é feito ao redor do português na Colômbia, especificamente em Medellín, onde eu estou. Que talvez não seja assim como um destino que vocês pensem, olha, é relacionado aí com o português, talvez não. Mas, na verdade, é que nós temos na universidade pública também, sempre aí força a universidade pública, estamos fazendo, bom, temos vários anos já fazendo cursos de português que ficam cada vez mais relevantes para os alunos da universidade pública,
especialmente, bom, no mesmo caso da Venezuela, especialmente pela cercania, digamos que é pela proximidade geográfica, tem muitos estudantes colombianos e também brasileiros, tipo, fazendo essa troca de conhecimentos, e então, por isso, a Colômbia finalmente tem assim como dado a atenção para que se fortaleça um pouco esse estudo do português a nível formal. Isso estou dizendo porque o mercado do português na Colômbia cada vez fica maior, então, digamos que pode ser uma oportunidade para estudar a língua, claramente, mas também para trabalhar com a língua. De fato, eu cheguei na Colômbia exclusivamente para trabalhar com o português, digamos que foi assim convocada para isso. Claramente, se trabalha muito mais com o português brasileiro. Por outro lado, eu estou sempre aí fazendo esse balanço com o português também de Portugal, incluindo sempre, por exemplo, as questões culturais dos palopes, e de Portugal nas nossas aulas de português, embora tenha assim como esse foco brasileiro, também a gente tem conhecimento e exploramos um pouco essas dimensões do português, e de fato os alunos, eles ficam muito contentes quando eles reparam, tipo, não todas as pessoas sabem, quando eles reparam que com a língua portuguesa elas podem viajar pelo mundo inteiro, não unicamente para o Brasil, mas também eles podem viajar para a África e conhecer questões europeias bem importantes. Então, volto aí para as oportunidades que se abrem, temos oportunidades de pesquisa, oportunidades de estudo. De fato, tenho alunos que não são colombianos e que estudam português comigo. Então, digamos que estão aqui na Colômbia estudando esse português. A gente está aqui muito interessada, pelo menos em Medellín, cada vez mais. E, além do ensino, também tem bastante movimento, bom, dependendo do ano, mas tem anos que é bastante movimentado em relação, por exemplo, à interpretação e à tradução. Como falaram os professores anteriormente, também digamos que é uma das vantagens que nós temos aqui, nosso campo de trabalho é bastante amplo, então não é unicamente transmitindo a língua através do ensino, mas também através de outras atividades como tradução e como interpretação. Cada vez a Colômbia faz mais negócios, digamos que com brasileiros, então eles precisam essa comunicação em português de maneira escrita ou de maneira oral. Então tem aí esse convite e vamos dizer que esse reforço para as pessoas que estão pensando que o português poderia ser uma opção. Realmente, o português é uma opção não unicamente acadêmica, mas também assim de trabalho, para encontrar boas oportunidades no Brasil, na África, em Portugal e fora desses países, com países que fazem relacionamento com eles, como, por exemplo, a Colômbia. Então, esse era meu comentário. Igualmente, outra vez, fico super obrigada com todos vocês terem aberto esse espaço. De fato, agora meus alunos de português realmente agora estão fazendo um exercício, então estou aqui aproveitando o momento para falar com vocês, mas agora vou voltar já para a minha aula. Fico muito grata e, bom, saudações e abraços para todos. Beijinho, Pati. Muito obrigada, querida, por estar aí e saber que estás a trabalhar e que estás a deixar muito em alto o nome da UCV. Beijinho. Britney. Totalmente, a UCV sempre está presente. Claro que sim. Britney, o que é que querias perguntar, querida? Estás aí, Britney? Sim, bom dia. Estão a ouvir-me? Perfeitamente. Obrigada. Bom dia, feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu agradeço, fico muito obrigada pelo convite e eu tenho uma pergunta para os anfitriones que estão aqui, e a minha pergunta o que os senhores mais amam sobre a língua portuguesa?
O que é que vocês mais amam da língua portuguesa? Posso responder, Digna? Claro, Alejandra, vai lá. Bom, Britney, olha, a coisa que eu mais gosto da língua portuguesa é a cultura. Eu acho que a língua portuguesa tem uma cultura tão vasta, tão rica, a gente pode conhecer não somente a cultura de Portugal, dos países europeus, da África, do Brasil. Eu sempre incluo nas minhas aulas o carnaval, sei lá, sambar, um montão de coisas, como eles comem, como eles funcionam todos os dias. E eu acho que isso faz parte de uma aula de português. Ou seja, a língua não fica isolada, sozinha, mas sempre tem que ser acompanhada pela cultura. E a cultura, eu acho que é o melhor meio para a gente aproximar os outros, para que os outros possam comparar, contrastar com a cultura deles, com a língua deles. E eu acho que isso é o mais rico que tem a língua portuguesa. Obrigada, Aleja. Felipe, de que mais gostas, pá? Cada um pode responder brevemente. Olha, a minha resposta seria muito similar à da Alejandra, mas de um Ok. ponto de vista mais do que cultural, antropológico, eu até diria. É se reconhecer no outro. Ou seja, você ver o ser humano que há no outro, que usa a mesma língua que você usa, mas que pensa de forma completamente diferente. Então, você se reconhece no outro, sim. Você diz, olha, essa pessoa fala como eu falo, usa a mesma língua, tem outros pontos de vista, mora em outro lugar, faz outras coisas completamente diferentes, mas conseguimos nos comunicar. Então, é surpreendente isso. Por outro lado, também, o próprio fato de usar a língua permite você ter essa ponte de comunicação. Se você não usasse a língua, teria uma dificuldade intrínseca que não nos permitiria essa comunicação tão fácil. E nos reconhecermos e nos abrirmos ao outro ou à outra permite sermos menos dogmáticos, menos egoístas, menos ensimesmados, ou seja, permite conhecer e reconhecer-nos nos outros. Então, e acho que é muito importante, porque muitas vezes eu no passado, via a língua como uma questão identitária. Uma questão, como dizia antes o professor da coordenação, não me lembro agora o nome dele, dizia que ele pertencia à língua portuguesa, né? E a língua portuguesa pertencia a ele. Concordo com esse ponto de vista, mas acho que é mais enriquecedor usar a língua enquanto ferramenta para chegar às profundezas dos outros. Ou seja, transmitir realmente o que nós temos de Homo sapiens dentro, né? Que somos uma espécie mais, somos um bichinho mais. Imaginem o que seria conversar com um cachorro e entender o que o cachorro pensa, ou que uma vaca te diz. Isso é o que nós conseguimos fazer, né? Ir além, né? Ir além do meramente linguístico e chegar a um lado mais profundo, mais... E eu mais acho humano. Exatamente, o mais profundo do humano, exatamente. Obrigada, Felipe. Olha, quem? O Nobre? um comentário muito rápido a respeito dessa pergunta. Difícil de responder. Difícil de responder. Só um comentário muito rápido. Eu já estive em situações desagradáveis em alguns países não falantes português. A primeira vez que eu cheguei a Beijing, na China, estava eu mais um colega e as pessoas lá não falavam ou não queriam falar o inglês. Então, está a imaginar uma situação dessa natureza, quer dizer, tens um interlocutor que não entende português, você desconfia que ele entende o inglês, mas ele não se comunica em inglês. E eu tinha um passaporte com uma fotografia bem antiga, dos anos 2000. Então, o polícia dizia-me que a foto não era minha. Não era minha e que eu devia apresentar uma foto atual. A comunicação não estava a fluir. Naquele instante, apareceu alguém que falava mandarim e falava português.
aquela pessoa foi para mim uma salvação, não é? Ou seja, a possibilidade de comunicação, de interação. Aí eu disse, a língua portuguesa é de facto a minha vida, né? Tive também, uma vez, uma situação semelhante em Timor-Leste. Em Timor, fala-se português, mas a maioria das pessoas no Timor-Leste não fala português. Eu convencido de que podia comunicar-me em português e eles não entendiam nada em português, não é? E eu precisava de fazer umas compras. Então, a comunicação gestual estava a funcionar, mas muito lentamente. Até que apareceu um professor da Universidade Nacional de Timor-Leste, não é? Para salvar a minha situação. Então, eu quando olho para o português, português é vida, não é? Amo a vida, então amo a língua portuguesa, porque é ela que me possibilita estar em situação de cooperação, viver, fazer as coisas que eu gosto, não é? E perceber os outros também, como dizia muito bem o Felipe e outros colegas aqui do painel, não é? Para mim é isso. Eu amo a língua portuguesa como amo a minha vida. Bem, É isso. Eu isso. vou falar um pouquinho, porque eu acho que eu fiquei pensando assim, na hora que você falou isso, Digna, eu fiquei assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi comida. E deve ser porque eu sou touro, né? Eu como muito, eu gosto de comer, é uma coisa que me apaixona mesmo, então eu gosto muito, isso tem a ver com que as colegas já falaram, e os colegas, com a cultura, né, e também com a musicalidade, né, a musicalidade da língua é uma coisa que me apaixona muito, e tem a ver com essa sonoridade, né, com esse lirismo que ela tem, que faz com que a gente fique mergulhando, né, nessa paixão pela língua. E eu acho que, no final das contas, é uma coisa que acaba perpassando, né, nossas vidas o tempo todo, essa questão da cultura, de explorar em culturas novas, né, e de explorar nessa possibilidade de nos encontrar dentro da diversidade, né? Porque se você pensa, a gente está aqui entre um monte de espaços de culturas que se encontram, né? Como é o título dessa mesa hoje, que é uma língua de encontros, dentro dessa diversidade, né? Uma língua de encontros que nos encontra hoje, nos reúne nessa mesa para ver essa paixão, né, pela comida, né, pelo feijão, que eu gosto muito, que no Brasil isso é todos os dias, né, feijão, e aí meu filho já virou completamente apaixonado pelo feijão, e então é isso, é uma riqueza muito, muito grande. Pois é isso mesmo. É mesmo riqueza, não tem outra palavra, é verdade. E a vida, como diz o Nobre, é também esse ver-te no outro, como diz o Filipe, realmente pá, é ir além. De facto, a língua possibilita isso, ir além. Nádia, querias fazer algum outro comentário? Já estamos a acabar. Diz, querida. Então vou ser muito lacônica. O que é que eu gosto na língua portuguesa? Gosto de tudo, porque ou se gosta ou não se gosta. Eu gosto de tudo, começando com comida, acabando com literatura, com história. Realmente, português nasceu num país pequenino, Portugal, sem comparação com outros países enormes no nosso planeta, mas tem uma riqueza enorme, grandíssima, uma cultura maravilhosa e depois enriquecida com outras culturas dos outros povos, outras nações, outros países do mundo da lusofonia. E vou repetir um pouco as palavras da colega Valentina, mas aquilo que eu senti primeiramente quando comecei a aprender português, que me aproximou imenso, foi a fonética, a sonoridade.
Ao ser falante de russo também, encontrei muitas semelhanças, muitos tons parecidos entre o português e a língua russa, sobretudo os sibilantes, muito x, z, x, xi, já voltando para a versão brasileira. Portanto, eu não era muito boa aluna em gramáticas comparadas contrastivas, mas era muito boa na fonética. Eu pronunciava melhor de todas as minhas colegas cada palavra e realmente eu acho a língua portuguesa muito melodiosa, muito de uma sonoridade e melodiosidade incrível. Eu vou me repetir porque uma vez também já disse isso, só pronunciando a palavra sintagma língua portuguesa, assim, no feminino, já parece uma canção. E em termos gastronômicos, também concordo que a língua está muito interligada com a comida, sim? No sentido direto, a nossa língua, como dizia o sábio grego, Eusópio, não sei bem como se chama o nome em português, Eusópio, e o sábio grego dizia muito rápido, o dono mandou à feira comprar o que era o melhor do mundo para preparar no almoço e ele comprou línguas e trouxe, e então quando o dono saiu para almoçar disse, então o que é que vamos almoçar hoje? Hoje vamos almoçar línguas. Como assim? Línguas? Sim, porque língua é a coisa mais bonita no mundo. Com a língua nós pronunciamos palavras mais delicadas, mais bonitas, mais maravilhosas. Então amanhã vai à feira e compra o que houver de pior no mundo. Então o sábio foi outra vez à feira e comprou línguas e trouxe para o outro almoço línguas. E o dono pergunta, então, o que é que temos hoje no almoço? Temos um prato de línguas. Línguas, outra vez, mas você disse que as línguas era a coisa melhor no... Pois, porque a língua também, com as línguas dissemos as coisas piores no mundo, não é? Sim, e pronto. No sentido direto e figurativo, ao falar, ao comer, sentados à mesa, as pessoas é que se entendam e só quem gosta, como dizia uma professora minha de português, quando tu vais gostar verdadeiramente do bacalhau, é que vais gostar da língua portuguesa verdadeiramente. E foi assim. Foi essa a minha experiência. Portanto, eu gosto de tudo que tem a ver com a língua portuguesa, com Portugal, com o mundo da lusofonia, e ainda temos todo o tempo para a frente explorar, conhecer, descobrir coisas novas, maravilhosas que merecem, sim, que valem a pena. Que tem a ver com a língua, claro que sim, claro que sim. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma não é pequena, como disse a pessoa, é verdade. Bem, meus caros amigos, meus caros convidados, todos vocês, alunos, professores que nos acompanharam, para nós foi uma honra esta partilha de experiências, foi uma experiência muito linda que esperamos repetir. Lembrem que, para além desta atividade, estamos a partilhar um provérbio no Twitter com o hashtag Dia da Língua Portuguesa. Por favor, partilhem um provérbio conosco. E hoje, às 19h, temos um concerto com a Iliana Gonçalves, que é uma menina luso-venezuelana, que canta como uma deusa, lindo, fados, bossa nova. Hoje, às 19h, temos esse concerto que eu já passei também o convite. Não sei se podemos colocar os links aqui. O link já devíamos ter colocado, mas eu passei o convite. E a outra coisa que eu acho que devíamos fazer, o que eu quero que façamos, é compartilhar, partilhar, trocar contactos, porque vale a pena. Por exemplo, passar os contactos do Centro Português lá de Ucrânia, lá da Universidade do Nobre, do Filipe, termos esses contactos, Valentina, Alejandra, e ver o que é que estamos a fazer e trabalhar né? Apoiarmos uns aos outros. Sim. Bem? Essa partilha de contactos eu ofereço-me para ser a ponte, tá bem? Entre uns e os outros e para continuar neste trabalho comum. Muito obrigada a todos e tenham uma feliz noite já, o Filipe e vocês do outro lado, e nós já passamos para a tarde, são 11h56.
Muito obrigada. Eu depois vou Obrigado, passar o Digna. vídeo para vocês. Tá, obrigada, Digna, pelo convite. Obrigada eu. Depois Obrigada, Obrigado, partilho. Digna. e tudo. Tchau, boa tarde. Obrigada, Digna. Um abraço Obrigada, eu. grande. Um abraço, Feliz muito dia ao obrigado. português. Um abraço para Claro que todos. sim. Tchau, obrigada a Tchau, todos. tchau. Abraço Tchau. a todos. Adeusinho. Muito obrigada. Feliz Obrigada. dia. Tchau. Até mais.